Olá, olá pessoal do Filosofia Simples, tudo bem com vocês? Sou o professor Thales Rosário. Hoje nós vamos falar de amor, logo depois da vinheta. Então, pessoal, como eu disse para vocês, hoje nós íamos falar de amor. Só que não vamos falar sobre amor romântico. Esse é o segundo vídeo aqui do canal que a gente fala sobre definição de amor dentro da filosofia. O primeiro foi sobre amor platônico. Eu, inclusive, vou deixar aqui o card para vocês, para que vocês possam ver esse vídeo também. Hoje nós vamos falar de amor, mas um amor não romântico, para sua pena. Nós vamos falar de amor no conceito de Nietzsche. Nós vamos falar do amor fati, ou, como a própria tradução ao português diria, o amor ao destino. Tá? Bem, o que a gente teria para falar sobre essa questão do amor ao destino? Nietzsche vai dizer, de maneira bem simples e bem rápida, fazendo a cola aqui ao resuminho que eu fiz, o Nietzsche ele diz que amor ao destino, ou seja, o amor fati, seria o amor àquilo que é. Nós não devemos sofrer sobre coisas que não estão ao nosso controle. Nós não conseguimos ser feliz ao momento que nós sofremos influências externas o tempo inteiro. Nós não devemos dar preocupação àquele tipo de coisa que a gente não pode controlar, Então, esse tipo de coisa que a gente não pode controlar, Nietzsche chamava de fatores externos a nós. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. A questão da morte. Cara, o fato de você ter medo da morte não vai fazer que você deixe de morrer. Morrer vai ser uma consequência natural da vida. Então, todos nós iremos morrer, independente do teu medo ou tua ausência do medo. Então, já que a morte, nesse caso, seria um fator externo, incontrolável e inevitável, a gente precisa controlar os nossos pensamentos para que essa morte não se torne algo que vai nos tirar o pensamento, vai nos tirar a questão da nossa racionalidade, tá? Então, segundo Nietzsche, a gente tem que ser independente das coisas que são externas a nós, Nós temos que viver independente daquilo que é externo, ou seja, das coisas que nós não podemos e não conseguimos controlar, tá? Então, essa que é a questão para ele. Por quê? Porque ser alienado é ser dependente do mundo externo, Ou seja, ser alienado, na visão de Nietzsche, é você depender daquelas coisas que você não consegue controlar. É você ser dependente daquilo que você não consegue evitar, mas de alguma forma isso te tira o sono. Uma das coisas é o medo de morrer. Poderia usar outro exemplo aqui, o medo da velhice. Ou poderia citar uma outra aqui, que é o medo de uma doença. Então, são fatores externos a nós. Independente da nossa vontade, são coisas que podem acontecer. E se são coisas que podem acontecer independente da nossa vontade, e a gente não tem como controlar isso, então, se a gente fica dependente desses fatores externos, mesmo sabendo que a gente não pode fazer nada com relação a eles, a gente se torna pessoas alienadas. E, segundo Nietzsche, essa definição que a gente tem hoje em dia de ser livre ou fazer o que se quer e etc e tal, também é uma forma de alienação, Por quê? Porque a gente acaba se tornando escravos do querer, escravos do desejo, Então, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Você continua sendo um escravo, Por quê? Porque você está refém dos teus desejos. E ser refém de seus desejos é você estar mais preocupado com os seus fatores externos do que os seus fatores internos. Eu poderia citar essa questão dos fatores internos com relação à saúde mental, As pessoas, por exemplo, se eu tentar
fazer uma relação com amor fati, com a escola de Frankfurt, embora sejam pensamentos que não tenham nada a ver, mas se eu fizer uma associação rápida, você consegue perceber justamente isso. As pessoas estão preocupadas com fatores externos, o que seria a instrumentalização da razão. Ou seja, eu sou mais preocupado com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu demonstro ser do que aquilo que eu sou de fato. Então, isso seria alienação e a falsa sensação de liberdade de se fazer o que quer que Nietzsche vai dizer, né? Por quê? Porque você está sempre preocupado com aquilo que está fora de você e que é incontrolável, e não com aquilo que está dentro de você de fato. Tá? Ser livre, na visão de Nietzsche, só teria uma forma. Só tem uma forma de você ser livre e de você não ser alienado, que é você ser autônomo com relação ao mundo exterior, né? Com as coisas que são incontroláveis, com as coisas que são as aparências, com as coisas que são naturais, né, do destino e da vida. Por exemplo, a morte, a velhice, a pobreza, etc. e tal. E se a gente consegue fazer uma relação com isso também, a questão das coisas materiais, do consumo, entre outras coisas que, na época do Nietzsche, não fazia parte do pensamento dele, mas como são características próprias da época que a gente vive, do século XXI, seriam coisas que hoje poderia ser complementada ao pensamento nietzschiano, por que não? Né? Então, segundo Nietzsche, a forma da gente ser feliz seria nos entregar ao amor fati, nos entregar ao amor ao destino, amar as coisas da maneira que ela é e da maneira que ela se apresenta, e não se deixar dominar por coisas que são inevitáveis, né? Ou seja, você não vai conseguir evitar a morte, você não vai conseguir evitar a velhice, você não tem como evitar a doença. E isso são só alguns exemplos. Então, amar a vida também é amar as possibilidades do destino, que seria a morte, a doença, a velhice, né? E contemplar essas coisas como coisas naturais, que não podem ser controladas e das quais a gente não pode ficar destinando o nosso foco a elas o tempo inteiro, porque senão a gente nem só não consegue resolver as coisas, como a gente ainda não consegue viver as coisas que a gente tem para viver, né? E segundo Nietzsche, se a gente sai um pouco do amor fati, mas ainda continua na teoria do Nietzsche, Nietzsche vai dizer o quê? Que inclusive faz parte da crítica de Nietzsche ao cristianismo, né? Cara, nós só temos certeza absoluta da realidade que nós temos. Qualquer outra coisa é uma projeção que pode ou não pode ser real, que pode ou não pode ser da maneira que a gente espera. Então, se a gente só tem certeza de uma realidade, então que a gente viva, experimente e tenha as experiências necessárias, né? E aproveite o máximo possível daquilo que essa realidade, que é a única certeza que nós temos, tem a nos oferecer. É a única maneira da gente ser feliz e passar pela vida com o mínimo de qualidade, né? Então, a partir do momento que você está preocupado em ficar velho e tem medo disso, ou tem medo de morrer, você deixa de contemplar as coisas que estão diante de você na tua realidade. Então, se preocupe com os fatores internos a você. O seu ser feliz, o seu ser aceito por você mesmo, o você ser livre, de fato, e não alienado. Porque, independente de qualquer coisa, a morte ela vai chegar para mim, para você e para qualquer um. A velhice vai chegar para mim, para você e para qualquer um. Não adianta a gente ter medo, não adianta a gente querer evitar, né? E já dizia Freud, se a gente pudesse citar Freud aqui no pensamento de Nietzsche, uma das coisas mais irracionais que o ser humano tem é tentar correr da morte, porque é uma corrida que a gente sempre perde, porque a gente pode até retardar, mas a gente não vai evitar que ela aconteça. E a gente sabe que tem pessoas que sofrem com o pensamento de que vai morrer um dia, independente de quando, independente de como, mas sofre pelo fato de saber que um dia vai morrer. E é esse tipo de coisa que a gente não pode acontecer. As pessoas que cuidam da saúde, elas não estão erradas.
Elas não estão erradas porque elas estão tentando, elas sabem que elas vão morrer, mas elas estão tentando dar qualidade de vida ao tempo de vida que elas têm, né? Agora, a pessoa que se sente deprimida porque ela sabe que um dia ela vai morrer, aí sim a gente fica refém das coisas que são externas a nós e que a gente não pode fazer nada para alterá-las. Você vai morrer, independente de quando, de como, né? Mas você vai morrer. Então a gente não pode ser refém disso, porque ser refém desse tipo de pensamento nos tiraria da possibilidade de ser feliz em vida, né? Então, segundo Nietzsche, nós temos que amar o destino. E amar o destino é amar a vida com todas as peculiaridades que ela tem. Algumas coisas das quais nós podemos controlar, que são as coisas internas a nós, né? E coisas das quais a gente não pode controlar porque são fatores externos. A morte é uma delas, a doença é uma delas, a velhice é uma delas e assim por diante. Bem, esse é um breve resumo daquilo que é o amor fati em Nietzsche. É lógico que a teoria ela é complexa e se a gente fosse fazer um debate aqui para aprofundar de fato, a gente passaria horas e horas aqui a fio debatendo sobre isso, mas levando em consideração que aqui o nosso canal do YouTube é um canal que incentiva você a entender a filosofia de maneira simples e prática e que isso estimule que você vá para as leituras clássicas e se aprofunde, né? Ou seja, esse resumo ele já é o suficiente para que você se sinta estimulado a ler e estudar cada vez mais. Bem, qualquer dúvida ou qualquer coisa que possa não ter ficado claro, você pode deixar aqui na aba dos comentários a tua pergunta, né? Dependendo da situação, a sua pergunta pode ser uma matéria, né? Um vídeo específico aqui do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Eu gostaria de pedir para vocês também, antes de acabar esse vídeo, pedir para vocês se inscreverem, ativar os sininhos, a notificação, dar aquela curtida, né, no nosso canal, porque assim, eu percebo, né, pelas métricas do YouTube, que existe 78% das pessoas que assistem o nosso vídeo hoje são pessoas não inscritas. Então assim, se você assiste o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo e ainda não está inscrito, se inscreva. Não vai te custar nada, né? E você vai estar ajudando aí com o crescimento do nosso canal. Então, um grande abraço e até mais.